Então, vamos assistir aí. Qualquer dúvida ao longo do vídeo pode me chamar, tá? Você acha que foi assim que eles estavam vivendo com os pequenos discussões? A história dos militares, até a indústria metalúrgica, vem de muito antes. Um tempo tão distante que às vezes nem passa na nossa cabeça. A história dos militares se construiu de cara à humanidade e tem início na idade do homem, há 8.000 anos. Nesta época, nascia a lei de Deus. E os homens eles estavam Tá ruim o áudio. Tá ruim para todos? Sim, o áudio do vídeo tá bem complicado. Oi? Tá bem ruim o áudio do vídeo. Tá. Isso, tá bem ruim, tá bem cortado. Tá, eu vou copiar o link e vou mandar no grupo para vocês, pode ser? Cada um abre aí? Pode ser. Melhor. Tá bem distorcido, hein? Tá. Só um minutinho. Pessoal, disponibilizei ele no grupo também a apostila virtual dessa disciplina, tá? Daqui a 5 minutinhos a gente retorna aqui. Eu vou dar um pause aqui na gravação. Eu peguei e coloquei ali para vocês, né, que aquela estrutura, né, que a gente vai fazer ensaios pequenos, né, lá no laboratório, através de lentes, e ensaios que a gente pode, né, ver lá na oficina, por exemplo. Ou seja, uma macrografia e uma micrografia. E lá no roteiro, né, também coloquei que nós vamos fazer corpos de prova, para depois nós conseguirmos ter lá no final de tudo, né, as fotos revelações, né, micro e macrográficas. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Sempre que nós pensarmos, né, num corpo de prova, a gente está pensando, né, de pegar uma peça qualquer e nesta peça definir um ponto, ou seja, definir onde nós vamos analisar. Então, para isso, gente, a importância, né, da gente entender os cortes, que depois nós vamos ver de maneira mais detalhada. Mas eu estou falando isso justamente para chamar atenção nas duas fotos que foram colocadas aqui. Vocês vejam que na primeira, a gente sabe, né, que a estrutura foi cortada em um sentido único, né, que é o transversal, e a outra num sentido longitudinal. Então, isso que vocês estão vendo aqui, né, a harmonia do corte, né, vai nos definir o sentido que ela foi cortada, né? Então, vocês vão começar a entender que essa região, né, que a gente vai escolher lá na peça, ela vai ser pontual. A gente vai ter, né, longitudinalmente e transversalmente a peça. Por que a importância disso? Porque, como vocês viram na figura ali, em um sentido a gente consegue ter algum tipo de observação e no outro sentido, outros tipos de observações. Então, ali nos mostrou como que a gente pode ver, né, as camadas, né, que foram feitas a determinada peça. Podemos ver se tem solda, se tem junção, né, de algum outro material, se tem algum material parasita ali, por exemplo, né, oxidando essa peça ou trazendo algum dano a essa peça, enfim. Então, aqui a gente já começa a entender o nosso objetivo, que é saber trabalhar a peça, né, e rumar aí para um corpo de prova, para depois, então, a gente saber o que a gente vai conseguir dizer efetivamente dela. Vou voltar aqui. Vocês, por favor, me digam se está tudo bem, né, porque eu estou falando, ninguém diz nada. Tá tudo tranquilo? Sim? Então tá, qualquer coisa me chamem. Então, aqui, voltando, né, ao nosso
cronograma, né? Nossa cronologia, digamos assim, da metalurgia. Depois nós vamos ter aí no século XVI, né, na Europa já, bem próximo, né? A história nos mostrando produção textual, ou seja, no nosso caso, né, da metalurgia, do estudo dos metais, suas ligas, enfim, nós vamos começar já a ter apontamentos disso, né? Nós já vamos começar a ter pareceres, né, mais técnicos disso, né? Vamos começar a saber de aspectos de extração, né, de materiais, como a eficácia disso, né, como que a gente vai conseguir fazer isso de maneira mais contundente, mais objetiva, né? A gente começa a ter essa noção, então, de como fazer extração. E ensaios de controle, né? Que seria o objetivo aqui da nossa disciplina. Lembram lá no início da aula, eu comecei a falar para vocês que aqui nós íamos aí por 10 dias, né, ser um laboratório, digamos assim, né? Um laboratório ao qual a gente vai tentar montar, né, de maneira simbólica um corpo de prova e entender os passos e os procedimentos que a gente precisa ter com ele para que ele nos revele, né, os possíveis defeitos, erros, enfim, lá quando o ensaio for revelado. E então, com base nisso, nesta época, né, da história, a gente começa a ter ensaios de controle. A gente começa a falar de ensaios de controle e não só falar de ensaios de controle, mas também de ter produção, né? Ou seja, alguém apontando, né? Postergando o que estavam lá encontrando como eficaz e anotando, né, para as próximas gerações. E também fraturas lá de corpo de prova. O que significa isso, gente? Quando a gente for estudar lá o corpo de prova e saber como moldar e tal um corpo de prova, a gente vai ver que o nosso objetivo é montar esse corpo de prova, analisar a peça de maneira, né, a mais carinhosa possível, vamos dizer assim, com ela, né, para poder então depois fazer os cortes, né, que eu falava para vocês e estudar, né, dentro da estrutura. E lá essas pessoas, né, deste contexto histórico já começaram a entender disso. Bom, prosseguindo, né, dentro da linha do tempo, já no século XX, ainda na Europa, a gente consegue ter um marco, né, da metalografia. Ou seja, a gente consegue ter um desenvolvimento da fratografia, né, que seria ali a fratura interlaminar. O que seria isso? Conforme aquele desenho, né, que eu mostrei, aquela foto ali para vocês. A gente consegue desenvolver técnicas melhores, né, para fazer um estudo, né, adentrado de uma peça ou de um metal qualquer. A gente consegue já saber sobre ensaios de impacto, né? O que seriam os ensaios de impacto, gente? A gente sabe que para nós poder, né, ter a certeza de uma peça, a gente vai ensaiar ela em vários sentidos. Como, por exemplo, a gente tem ensaios aí de cisalhamento, ensaios de tração, ensaios de compressão. Isso tudo são ensaios de impacto. Por quê? Porque dificilmente a peça, né, submetida a um ensaio desse tipo vai sair dali íntegra, né? Por exemplo, um ensaio de compressão. Nós vamos pegar, né, admitindo que essa caneta, por exemplo, fosse lá, né, um corpo de prova, né, uma peça, um fragmento qualquer de um metal. No momento que a gente for comprimir essa peça, né, a tendência é ela deformar. Então, isso seria um ensaio de impacto à compressão, né? Submeter a peça ao esmagamento até que a gente saiba em que ponto ela entra em ruptura, por exemplo, né? Ou ela se deforma para não mais voltar à sua origem. Outro tipo de ensaio de impacto, né, que está ali dentro do contexto mencionado no roteiro, seria um de tração, por exemplo, né, que é submeter a peça ao esticamento
até a peça, né, ficar com uma deformidade elástica ali que não volta mais. Um exemplo, né, desse tipo de ensaio que vocês podem ver aí no dia a dia de vocês seria um plástico, por exemplo, que é lá dentro do nosso cronograma, aquele que eu botei, né, do estudo da metalografia, que nós não íamos nos deter nos plásticos, por exemplo. Mas ele é um bom exemplo para o momento de agora. Se vocês pegarem uma sacolinha lá, plástica, né, do supermercado, puxarem aquela sacolinha, ela fica fininha, praticamente transparente, e não volta mais ao normal, ela fica deformada naquele ponto ali, mostrando que aquele procedimento de puxar, de tensionar, né, aquele objeto, no caso plástico, né, para esse exemplo, ela entra numa deformidade que ela nunca mais voltará à sua origem. Então, aquilo ali é o limite, né, que aquele determinado material suporta. No caso dos metais, a mesma coisa, gente. Então, né, mostrando a importância que foi, né, eles conseguirem já naquela época terem né, desenvolverem esse tipo de estudo e já conseguirem deixar, né, para posteridade, né, que seríamos nós hoje, utilizar de maneira mais contundente. E o descisalhamento, por exemplo, né, só pincelando, seria aquele ensaio aí que nós iríamos cortar a peça e que a peça se mostra, né, aonde que ela romperia, em que tipo, né, de estágio que ela então chegaria à fadiga, né, a não mais conseguir ter a eficácia, né, que a gente havia pensado no projeto. Eles também, gente, viram aspectos granulométricos. O que é granulometria? Quem já ouviu falar essa palavra? Vocês podem falar, tá, comigo de vez em quando. Quem já ouviu? Então, assim, o Ismael balançou a cabeça, não? Quando nós falarmos de granulometria, nós vamos falar bastante aqui, né, da granulometria e tal, dos materiais. Quando nós estivermos falando disso, significa, né, que a gente está falando da morfologia. Lembram lá, né, no esquema que eu coloquei para vocês lá no início, né, a gente ia tratar disso. Então, para vocês entenderem acho que de maneira mais objetiva, se nós pegarmos peneiras, tá? Peneiras com vários grãos, né, que a gente chama. Então, uma tela, né, mais aberta e vindo até para menor, para mais fechada. E colocarmos areia, por exemplo. Nós vamos peneirar até nós ficarmos num pozinho lá embaixo, com várias peneiras, né, da maior até a menor. Isso é a granulometria, é tu conhecer o que compõe aquele material no seu todo. Ou seja, no caso, nesse exemplo que eu estou dando da areia, né? Por exemplo, se nós pegarmos areia grossa, a gente vai ver que a areia grossa é composta de grãos grandes, né? Bem espessos, né? Até um pozinho, né? Que a gente pensa que é quase uma farinhazinha, né? Na última peneira, vamos dizer assim. Então, isso é a granulometria dos materiais. E aqui, né, no nosso contexto histórico, né, da metalurgia, essas pessoas do século XX, eles já tinham, né, essa ideia, eles já entendiam que aquilo que tu vê, né, num contexto amplo, ele é formado por inúmeras coisas, né, até se compor aquele material ali, ele tem inúmeras outras coisas agregadas a ele. Bom, dentro dessa cronologia, tá? A gente tem aí em 1665, parece que voltamos, né? Porque eu já estava falando aqui no século XIX, mas a gente, nesse meio tempo deles conhecerem já a morfologia, digamos assim, né? O íntimo de uma determinada liga metálica, enfim, de um metal, também teve a descoberta aí da microscopia óptica. Então, foram feitas as primeiras imagens, né, de fractografia de uma rocha sedimentar. Então, gente, isso também foi importante,
porque a descoberta, né, da óptica, né, de conseguir projetar, né, de algo que tu tá vendo, de uma peça, né, de uma rocha, como foi o caso deles, algo mais amplo, tu conseguir entrar na estrutura através de lentes, foi realmente um advento, ainda mais, né, para os anos aí de 1600. Então, vocês vejam que, né, a história da humanidade vai evoluindo e de acordo, né, a metalurgia também vai evoluindo junto, porque se vocês forem ver, né, a descoberta da microscopia é um advento da física, né, até hoje é muito bem difundida, né, se nós temos aí como atenuar doenças, por exemplo, da visão, né, para quem usa óculos, tudo graças à descoberta, né, da microscopia, né, do estudo de lentes. Então, vocês vejam que também foi importante para o nosso caso aqui, né, de materiais. Então, lá, isso é uma fractografia, né, de rocha calcária. Isso é uma foto, tá? Então, aqui, ó, 0,5 milímetros, né, que seria aí o quanto essa lente conseguiria, né, observar, né, o quanto de precisão essa lente conseguiria observar dentro daquela rocha ali, né, daquela imagem. E em 1863, né, o Henry Scorby, né, vejam só, ele tinha apenas 23 anos, tá, gente? Eu botei entre parênteses porque, né, para a época, uma pessoa de tão breve idade, né, já consegui ser o pioneiro, né, no estudo da petrografia microscópica. Então, este Henry Scorby, né, ele consegue, então, observar, né, uma microestrutura em um microscópio. Então, ele é o pioneiro nisso, né? E vocês vejam que estamos falando de 1865. Então, vocês podem notar que realmente foi um advento, né? Porque a metalurgia começa realmente a ser difundida ainda mais, né? E agora já na Europa, não só naqueles povos mais primitivos, mas em povos mais modernos, digamos assim, né? E ele consegue isso, né, através de lentes de microscópio. Isso realmente foi muito importante, né? Porque ele começa, então, através desse estudo de microscopia, né, que ele tem, ele começa, então, a conseguir estudar todas, né, a microestrutura é possível ser vista a partir, né, dessa descoberta dele. Então, aqui, ó, tem uma foto, tá? Aí de 1863, né, da primeira metalografia produzida por Sorby, né? Então, acredita-se, né, que teve um aumento aí de 9 vezes, né? Então, aqui tem até uma indicação, né, que essa metalografia foi feita, né, com ataque de ácido nítrico, né, diluído 2 vezes. Gente, nós vamos ver isso de uma maneira, né, mais detalhada. Sempre que a gente for fazer análise de uma peça, a gente vai estar tratando de química, né? Nós não vamos estar apenas tratando do aspecto físico, né, dessa peça. Então, para que nós consigamos ter a revelação, nós vamos ver também aqui os ataques, né, que a gente vai ter que fazer nessa peça, a fim de que a gente possa, então, ter a revelação. No caso, né, do Henry, ele fez isso, né, usando esse tipo de ácido, da qual ele submeteu, né, a amostra, e aí fez lá, né, conseguiu ver em uma lente 9 vezes de ampliação esta estrutura, né. Então, vocês vejam aquilo que nós comentávamos há pouco. Todo o material, né, ele é composto de inúmeros outros, né, que seria a granulometria, né, do material, no caso de uma rocha, por exemplo, né? Então, mostrando que ele é composto por vários segmentos até tornar-se o todo. E ele conseguiu comprovar isso nesse dado momento aí da história. Então, baseado, né, no que nós estávamos aí conversando, né, falamos já bastante de metalografia.
nós temos então que fazer, conceituar, digamos assim, né, o que significa a metalografia. Então, dentro do nosso roteiro, né, está escrito aqui, que seria o ramo da ciência que, né, duas coisas importantes. A metalografia vai estudar e interpretar a estrutura interna dos metais e de suas ligas e vai correlacionar a estrutura com a composição química, propriedades físicas e mecânicas. Então, uma vez levando em conta, né, os dois conceitos da metalografia, a gente já consegue ver o que falávamos, né, de uma maneira mais simplista há minutos atrás. Quando a gente consegue, né, correlacionar, né, o material, né, o tipo de metal e as ligas que ele se compõe, né, a gente consegue, então, entender, né, ele de uma maneira mais ampla. Vocês vejam que tem 3 aspectos, né, dentro da segunda colocação, que a metalografia trata. Nós vamos entender a estrutura dele, né, ou seja, aquilo que nós estamos a enxergar, né, como que funciona quimicamente, né, fisicamente e mecanicamente. Bom, dentro disso, nós vamos fazer um estudo de tudo que for propriedade química, né, de determinada peça, né, corpo de prova, por exemplo, vamos tratar assim, que vamos estudar. Nós vamos entender quais são as suas composições, o que ele pode ou não ser submetido, né? E nós vamos saber a que tipo, né, de aspecto físico, né, submetido a ensaio, ele vai ser funcional ou não, para que então haja a propriedade mecânica. Então, vocês vejam que para nós ter de uma liga metálica um fim mecânico, ou seja, um fim lá na indústria, né, de uma peça, por exemplo, nós temos que entender como que aquela estrutura vai se comportar na sua origem, morfologicamente, né, que nem nós falávamos, que seria o quê? Toda a composição química, como que ele, né, se originou, como que foi extraído, justamente com os aspectos físicos. Lembra de uns ensaios que eu falei para vocês, né? Como que a peça se comporta fisicamente. Então, isso é metalografia, gente. É essa correlação, é interpretar, né, o material em todas as suas possibilidades. Então, a partir disso, a gente consegue catalogar a metalografia. Ou seja, a gente consegue dividir ela em 2 tempos, que seria a micrografia e a macrografia. Ou seja, eu falava para vocês, lá no início da nossa conversa, né, que nós poderíamos ter 2 tipos de modo, né, de analisar um metal, por exemplo. Poderíamos analisar ele lá na oficina. Isso seria um exemplo de quê? De micrografia ou de macrografia? Quem se arrisca? Macrografia. Macro. Oi? Macrografia. Por quê? Caso alguém não tenha pegado. Porque se nós estamos analisando lá na oficina, significa que eu estou vendo a minha peça assim. Eu consigo fazer uma análise, né, visual dela. Então, isso é um conceito macro, gente, é um conceito daquilo que a gente consegue perceber a olho nu, como a gente costuma chamar, né? Agora, se eu quero saber, né, um ponto específico dessa caneta, sei lá, a esfera aqui da escrita da caneta, né? Eu quero entender como funciona, como que tá, que materiais que comporam, como que está agregado ali dentro. Eu vou enviar para o laboratório e vou pedir para moldar um corpo de prova. Isso é um exemplo de que tipo de ensaio? É um exemplo de macrografia ou de micrografia? Micrografia.
micrografia. Então, vejam que a gente já está começando a conceituar, né, a nossa disciplina aí de ensaios. A gente já está começando a pensar como laboratoristas. Então, assim, muitas vezes nós vamos precisar tomar decisões lá dentro da oficina. Bom, é possível, né? Tem algum aspecto físico comprometido? Qual é o defeito, né? Eu consigo fazer uma análise aqui de modo macrográfico, né, que fique eficaz, que me diga, que seja representativo? Se sim, nós vamos ficar né, do lado, né, desta divisão da metalografia, que seria a macro. Nós vamos fazer um ensaio macro, né? Nós vamos ver mais adiante todas as propriedades que envolvem isso. Se não é possível, se nós precisamos de um ponto específico ou queremos saber da morfologia, bom, se eu quero saber o material de modo mais íntimo, eu vou precisar partir para a micrografia. Então, gente, isso tudo é metalografia, ou seja, é nós conseguirmos contextualizar, né, catalogar o nosso material como um todo, desde quando ele foi extraído da natureza, né, o nosso insumo, até a intimidade dele, por assim dizer, né? Então, aí nós estamos com nossos primeiros conceitos, né, de metalografia. Então, estamos falando, né, na metalografia, mas para que a gente vai usar ela? Qual vai ser o nosso objetivo de estudar, né, tão acirradamente a metalografia como um todo? Bom, dentro de um laboratório, né, vamos pensar nós todos aqui como laboratoristas, nós vamos conseguir, através de ensaios metalográficos, entender, né, avaliar vazios, segregações. Vamos voltar aqui no vídeo. O que seriam vazios, gente, da nossa estrutura lá, do nosso metal? Seria alguma trinca, alguma fissura? De um certo modo. Mas vamos voltar naquela foto lá do ensaio do Sorby. Vocês estão enxergando aí? Conseguem ver que essa estrutura que ele aumentou lá no microscópio, ela tem... O colega ali falou fissuras, né, trincas e tal. Vocês conseguem ver que essa estrutura é formada por vários segmentos até formar esse contexto todo? Dentro, né, dessas pequenas segmentações, nós podemos ver linhas aqui. A junção delas não são perfeitas, como vocês podem ver. Nós temos, então, ali vazios. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. 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 Sim, sim. Então, isso foi uma constatação muito grande de Sorby já naquela época, porque quando ele consegue ver a morfologia da peça, ele consegue ver, então, que a peça não é uniforme, que ela não é perfeita, que nem o nosso olho, né, sem nenhum equipamento está enxergando. Ele consegue ver que a peça é pequenas junções, pequenos fragmentos, e que não se encaixam perfeitamente. Então, a metalografia, né, ou o estudo mais abrangente de um metal, por exemplo, ou de um plástico, enfim, né, mas no nosso caso dos metais, nós conseguimos ver que eles não são, né, não se comportam de maneira perfeita. Então, a gente consegue ver o índice de vazios, que vocês vão ver mais adiante, é importante, porque se esse índice de vazios dentro de uma peça, ou seja, aquelas pequenas ranhuras, né, pequenos afastamentos que não nos mostram, né, como está feita a junção ali, eles são importantes, porque dali vai se originar defeitos. Então, outro tipo, né, que a metalografia nos mostra uma boa avaliação seriam das segregações. Gente, aqui eu botei, tá? Afastamento, apartagem,
Às vezes, né, nós vamos, ao longo da disciplina agora, observar, às vezes, nós, nesses pequenos segmentos, né, nessas pequenas junções que nos formam a nossa peça, nós vamos ver que não se trata de vazios. Se trata de algum afastamento que se derivou por algum motivo. O que eu quero dizer com isso? Lá, quando eu mostrei aquela fotografia das espadas, lembra que eu mostrei que tinha cortes em 2 sentidos? Lembram disso? Né? Eu ainda disse para vocês, pode ser visto, né, o ponto através de um corte, né, longitudinal e de um corte transversal. Bom, falei para vocês também que já naquela época eles começavam a ter noções, né, de termomecânica, ou seja, eles conseguiram entender que para forjar, né, algum equipamento, instrumento, enfim, se fosse aplicado calor, tá, e resfriamento, era possível dar uma melhor maleabilidade na peça, né, no metal. Então, quando eu estou falando aqui, tá, de segregações, que seriam afastamentos, nós vamos ver mais adiante que, inclusive, né, essa submissão da peça, tanto à questão da temperatura quanto do resfriamento inadequado, né, ou agressivo, poderão dar algum tipo de segregação na peça que não é, né, oriundo dela mesmo, né, como os vazios. Porque o vazio, normalmente, né, uma rocha, por exemplo, todo vazio que ela tiver, se formou ali, faz parte da formação dela. Diferente, então, das segregações. Dentro, né, do que nós podemos avaliar seriam, então, as estruturas como um todo. O que eu quero dizer? Tamanho, forma, distribuição. O que eu quero falar com isso, né? Quando nós vamos avaliar a estrutura na sua forma, no seu tamanho, vai ser possível, então, que a gente pense, né, de um modo mais amplo nos nossos ensaios. Bom, a nossa forma, como nós fizemos a peça, né, quando submetida a determinado ponto. Por exemplo, vou falar do aço, né, largamente usado na indústria hoje, que seria o ferro, né? O ferro da construção civil. Quando ele submetido, né, ele tem um formato que ele é feito pensando em suportar estruturas, ou seja, suportar, por exemplo, em um pilar, né, que seria aquela estrutura vertical, né, lá da construção, suportar toda uma edificação em cima dele e não romper. Ou seja, dentro dos nossos ensaios metalográficos, nós vamos conseguir ver se a forma, se a dimensão está correta de acordo com o que nós precisamos que ela aguente. Aguente sem o quê? Sem ruptura, sem fadiga. Então, a metalografia, né, esses ensaios metalográficos nos permitem, né, ver se o tamanho está eficaz para a nossa necessidade e também se a distribuição, né, daquele formato, enfim, está... Acho que tem alguém querendo... Vamos ver. Está de acordo, né, com o que nós necessitamos para aquela função ali da peça. Bom, fases e constituintes, né? Ou seja, a gente vai ver a constituição, né, do que nós estamos ali projetando, né? O que é necessário para que aquilo atinja o objetivo do nosso projeto. A metalografia também não só pensa na parte de projetar uma peça, né, como as primeiras 4 grifos aqui, né, mostrados, mas também ela consegue apontar possíveis, né, e eventuais defeitos, como trincas e fraturas. Então, gente, novamente, né, vou frisar para vocês aqui, trinca e fratura, né, no nosso caso, nós vamos ver que quando a gente submete a nossa peça, né, a muita temperatura ou muito resfriamento, né, quando isso é súbito, quando não se tem a preocupação, né, de colocar
a dose necessária ou a medida exata, a gente pode, então, ver que a peça pode ocorrer trincas ou então ela romper mesmo, né? E aí, isso é importante, a gente saber a morfologia do material e saber o que ela suportaria para ver se o defeito foi de projeto ou foi um defeito criado, por exemplo. Como no caso, né, do que eu comentei, muita temperatura. Se nós submetermos, né, um metal, uma liga, a um excesso de temperatura, esse material ele vai entrar em fadiga. E aí então, poderá ocorrer esses dois, no caso ali tem dois tipos de defeito, seria uma trinca ou uma fratura mesmo. E no caso do resfriamento, a mesma coisa. Por quê? Porque lembram, o material, o exemplo lá da sacolinha plástica que eu disse para vocês, né? Que é o exemplo que a gente consegue fazer em casa, né? Quando o material entra em fadiga, ele nunca mais vai voltar, né, ao seu ponto de origem. Então, no nosso caso aqui, da nossa peça, ou do corpo de prova que a gente vai montar lá, ou do que nós vamos projetar, a gente precisa, né, dos ensaios e de todos os procedimentos, né, dos ensaios metalográficos, justamente para a gente conseguir compreender, né, os eventuais defeitos, se foram de projeto ou se foram, né, por um mau tratamento, digamos, né, do material. E também é possível ver extensão, né, de tratamentos aí superficiais e também revestimentos. Prosseguindo. Dentro da avaliação lá dos vazios, né, que seria o nosso primeiro apontamento lá, que é a metalografia, que eu botei para vocês, né, que a metalografia poderia apontar. Dentro desses vazios, a gente consegue ver aí os rechupes, né, que seriam... O que seriam isso? As marcas, né, na superfície da peça causadas por falta de material de cavidade. E micro-rechupes, né, que seriam lá o interior da peça. E também a questão de porosidade da peça. Gente, essas palavras, né, podem estar parecendo estranhas para vocês hoje, né, no primeiro dia, mas elas vão ser muito comum para vocês, né, aqui no curso de mecânica. Então, rechupes, né, vocês vão escutar muito. Por quê? Porque toda peça, né, no que faltar material, pode ser constituído aí um defeito, né, dela. Então, e os micro lá na origem, né, que nem eu falava, quando a gente escolhe um ponto para entender, né, como ele se comporta lá no íntimo. Então, são palavras, né, que vocês vai ficar aí permanente, né, na vida de vocês, e quem prosseguir, de fato, com mecânica depois, não vão mais se livrar, por assim dizer, né, porque são importantes, né, vocês vão ver que o material não fica certo, né, as propriedades não se comportam, né, depois o que a gente precisa lá para projetar, caso, né, essa avaliação, né, não esteja correta da nossa parte. Bom, então, aqui, a nossa aula de hoje foi mais ou menos para que vocês conseguissem, né, ver na linha do tempo como que a metalurgia já está, né, contextualizada aí na nossa origem, né, na origem da humanidade, que ela está, queria que vocês gravassem, né, que ela está intimamente ligada com a evolução do homem. Vocês vejam que conforme técnicas, né, de aperfeiçoamento de escrita, da agricultura, né, do processo industrial, enfim, né, a metalurgia esteve sempre presente. Ela foi necessária, né, para que a gente conseguisse se desenvolver, né, como humanidade. E aqui, né, conforme já falado, só né, sendo mais contundente, né, detalhando mais para vocês, nós vamos aprender, né, a lidar com todos os procedimentos. Porque vocês vão ver, né, em outras disciplinas do curso, que também importantes, né, mas aqui vocês vão ver que as normas, os procedimentos, o como fazer um ensaio, tudo é importante, né? Então, isso vocês precisam começar a ter em mente,
que não mais, né, aquela coisa desleixada, né, sem procedimento algum, sem medidas de higiene. Vocês vão ver mais adiante, quando nós estivermos falando de corpo de prova, né, a importância da higienização das mãos, da higienização das lixas, né, dos panos, enfim, tudo que nós formos usar para lidar com a nossa peça, né, e com o nosso corpo de prova formado, né, a importância que tem para que a gente consiga ter uma eficácia lá na nossa revelação do nosso ensaio. Então, eu gostaria que vocês, se possível, né, assistissem a aula, interagissem aí comigo, trouxessem dúvidas, quem trabalha lá na indústria trouxessem, né, exemplos para que a gente possa mostrar para os colegas que ainda não estão familiarizados, né, com essa parte de metalurgia, para que a gente possa, então, trocar uma ideia e não ser algo maçante aí nessas 2 semanas, né? Eu encontro vocês amanhã, eu abro a sala às 6:50 da noite, tá? Aí, quem conseguir já ir entrando, ver se tem algum problema e tal, hoje foi meio conturbado, eu não estava escutando vocês direito lá no início e tal, né? Então, eu peço que quem puder já vai entrando, 6:50 eu vou abrir a sala, a gente já vai se comunicando aqui, e umas 7 horas nós iniciamos a aula, então. O que nós vamos ver amanhã? Nós vamos começar a ver, dentro do nosso roteiro, né, que a gente tem que cumprir lá, do nosso conteúdo programático, nós vamos começar, então, a estudar a macrografia, para depois a gente conseguir entrar na micro, né, e entender lá as revelações do nosso corpo de prova já mais para o final da semana que vem. Beleza?